Boa noite, internet, nossos espectadores. Mais um Pod Contras aqui com vocês hoje, nessa segunda-feira de carnaval. Antes de a gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, eu, Luiz Felipe, e o André aqui, nossa miniatura da doente aqui hoje, fugiu. Então a gente trouxe um bonequinho em homenagem a ele. Também vai dizer que foi feriado. Antes disso, passar os nossos recados tradicionais. Se inscrevam no nosso canal. Cliquem no sininho. Toquem no sininho, que ajuda bastante a gente. Curtam essa entrevista se vocês gostarem. Comentem, participem desse chat. Podem ir falando aqui, a gente vai estar acompanhando, vai respondendo vocês. E acompanhem a gente também no Spotify, no TikTok, no QI. E mais um ano, e hoje aqui com a gente uma pessoa fantástica que viveu uma boa parte da história da televisão brasileira, da mídia brasileira e até do marketing da televisão brasileira. A nossa Daisy Cristal, que trabalhou mais de 10 anos com Chacrinha. Chegou quase 10 anos. 10 anos. Então, te apresentar formalmente. Obrigado por ter vindo aqui fazer esse bate-papo com a gente. Obrigada. Fiquei sabendo que é a sua primeira vez num podcast. Sim. Já deu outras entrevistas, mas não num foi podcast. desse jeito. Primeira vez. Então, daqui a pouco a gente apresenta o nosso patrocinador, que a Andréia acabou atrasando, né, Andréia? Obrigado. O pessoal tá esperando as coxinhas, salgadinhas. Mas daqui a pouco a gente apresenta o nosso patrocinador, a Chef News, a Teodoro, que infelizmente, por uma questão de trânsito, né? Às vezes atrasa aí nesse momento pra gente. Mas vamos falar um pouquinho da sua história. Como é que foi esse seu caminho, essa sua caminhada para chegar na televisão aí com o grande mestre Chacrinha? Como foi? Bom, eu sou bailarina desde 3 anos de idade. Comecei com balé, né, clássico. Minha mãe viu que eu tinha interesse nisso. Aí começou a colocar em escola particular, até que ela me levou para a escola municipal de bailado. Isso aqui em São Paulo? São Paulo, tudo em São Paulo. E aí eu comecei desde pequenininha, fui fazer televisão, fiz programas de televisão. Na época era Gincana Que Bom, Pullman Júnior, era Balas Bela Vista. Eram os programas de criança e que tinha como se apresentar. E minha mãe fazia questão de levar. Tinha, né, esse incentivo da mãe, então. E aí fui fazendo balé clássico, moderno, jazz, sapateado, até que numa dessas vezes, eu já adulta, me convidaram para participar de um programa de televisão. Não conhecia, nunca tinha visto. Caiu de paraquedas ali, hein? Mas como eu precisava trabalhar, né? Eu trabalhava com dança. Onde tinha dança, eu estava fazendo. Casas noturnas, teve uma casa há muito tempo, que era um restaurante, né? Que chamava O Beco. As pessoas com mais idade devem lembrar. E aí eu conheci a Dalva, né, que aí ela me apresentou, vamos fazer um teste lá num programa de televisão, na TV Bandeirante? Falei, vamos, né? Se é para ganhar dinheiro... Tocou lá pro Morumbi e foi embora. Porque eu estava também estudando, né? Estava fazendo faculdade, né? Então eu precisava juntar um pouquinho de cada para poder pagar a faculdade. E aí eu fiz o teste, né? Tem que fazer o teste. Tinha que fazer o teste, fiz teste de palco, de coreografia. E aí ele falou, pode começar, hoje começa. Do nada. Pega as coisas e agora? Vai, porque já tinha outras bailarinas, porque o Chacrinha já veio de outras emissoras. Ele já tinha a história dele começa no rádio, não foi? Ele começa no rádio no começo. Ele começou na rádio, né? Sim. Que chamava Chacrinha, né? Que era uma chacrinha onde ele fazia o programa de rádio. Por isso que deram o nome de Chacrinha. E aí, de repente, você descobriu aí você descobriu quem ele era.
Eu não tinha visto, só fui ver o programa depois que eu comecei a trabalhar. Você teve experiência assim, esse negócio tá... Gosto, né? Adoro o programa, né? Ainda bem que eles não perguntaram, porque eu ia falar, não sei, não conheço, nunca vi. Eu vim aqui porque a gente vai receber. É que nem aquelas entrevistas hoje em dia no RH. Você gosta da empresa? Adoro, os valores, sigo todos, assim. Mas quais são? Aquele, se ligar. Dá uma enrolada, né? Dá aquela enrolada. Então não precisou enrolar. Não sabia mesmo. Não tinha visto, não. E aí começou a carreira na Bandeirantes. E como foi o primeiro dia no programa? Como foi chegar lá e... Você tinha um ensaio antes, né? Foi feito o ensaio com as coreografias para poder... o cantor ia lá, a gente tinha que acompanhar. Então, eram coreografias pequenas que você... Quem trabalhava já com dança já sabia, né? Conseguia... Né? Então... em balé, que eram bailarinas. Antes eram dançarinas. Dançarina pode ser qualquer uma que sabe dançar. Bailarina já é diferente. Tem uma formação diferente. Uma formação, era o que eu tinha, né? Eu fiz a escola de bailado, né, no municipal, e tinha feito vários trabalhos, né, como bailarina. E aí ele começou a tirar, né, as que eram dançarinas e colocando as bailarinas, porque não só eu entrei nessa época, como outras que tinham também formação em balé. Por que você acha que ele fez isso? Ele achou que tinha mais qualidade nas bailarinas? Por quê? Né? Naquela época, a gente tinha bailarina, dançarina tinha uma fama, né? Não era muito bem vista perante o público, né? Então, ele queria mudar esse modo de ver o programa, de ver com pessoas que sabiam dançar. E ele queria que a gente também demonstrasse como a gente sabia dançar. Por isso que a gente até tinha roupa de ginástica, alguns programas de tênis, né? Porque depois a gente começou a usar salto, bota. No começo foi bota. Umas botas bem altas. Tipo aquelas, né? que as moças da Xuxa usavam. Aquela acima do joelho, né? Sim. Inclusive, nessa época, eu tive que correr atrás, porque eu tinha que ter essa bota. Eles não davam. Não era o figurino não era dado para vocês? Não, era a roupa, né? Tá. Mas a bota não. Mas a bota a gente tinha que comprar, naquela época. Mas como a gente queria trabalhar, né? Vamos Pelo correr trabalho atrás. A gente faz qualquer coisa, né? Vamos correr atrás, né? E isso, Bandeirantes, foi quanto tempo que vocês ficaram lá? Eu entrei mais ou menos na época de 78, 77, 78 e fiquei até 82. De 82 nós fomos para Globo. Aí era Rio de Janeiro. Aí foi para o Rio. Tá. Fomos todas, a gente era uma equipe de 16 bailarinas. Nossa, é bastante gente, é um grupo grande. Ele levou todas, né? A gente fez questão de todas. A gente ia de ônibus, né? Fomos todas para Globo. E aí também lá começou a trocar, porque quando na Bandeirante que eu trabalhei, a maioria era do Rio. Aí como a gente estava entrando, ele também começou a tirar as do Rio, que também tinha um custo, né? E aí a gente foi entrando e elas foram saindo. E aí, quando a gente foi para a Globo, foi a mesma coisa. Como era? Imagina, trabalhar com Chacrinha, com o Silvio Santos. Como é que foi esse primeiro dia que ele chegou assim? E aí, Deise, Terezinha, vem pra cá. Fonfon, como é que era ele no dia a dia? Assim, que é uma coisa... Na Bandeirante? Desde o comecinho. Como é que foi na chegar Bandeirante e descobrir? Já tinha, o programa já estava acontecendo, né? Como eu falei, já tinha as meninas, tal. Nós que estávamos entrando, né? Então, e como era o relacionamento dele com vocês? Como é que era esse dia a dia? Ensaio, conversa? A gente não tinha muito tempo para conversar, né? Porque a gente já entrava para se arrumar. Já tinha ensaiado roupa, antes? Tem ensaio, né? Então, aí a gente não tinha muito tempo. O que tinha era depois do programa. Então. Depois do programa, depois de algum tempo, ele começava a convidar a gente para poder... Ele ficava em hotel, né, no centro da cidade. E ele queria saber como foi o programa, né, o que a gente achava, o que podia mudar.
né? E a gente ia lá no hotel onde ele ficava, né? Tinha um salão de tomar café, ele pedia chá pra gente, alguma coisa para comer, a gente ficava conversando. E aí ia a tarde toda. Não, à noite, né? Geralmente então, já estava então não era bem um café, hein? Vamos combinar, né? Não, mas ele queria saber da gente, como foi. Porque ele ouvia muito, né? A nossa opinião. Né? Então a gente falava mesmo como que era, o que precisava. Você vê que é a grandiosidade da pessoa, né? Hoje você tem os chefes que não querem ouvir o que os funcionários pensam. E o cara que era o cara da mídia brasileira naquele momento, ele queria ouvir o que as bailarinas e o resto do staff pensavam. A gente estava ali, né? O tempo todo, durante o programa. Então, ele queria saber, porque ele podia... Porque, assim, tudo que ele fizesse dependia da audiência. Se não tem audiência, ele cai fora. Ele tinha essa preocupação. Ele tinha muito. Essa preocupação. Ele queria saber. Ele via o programa, via o que estava de errado. Ele queria saber. Então, ele queria a nossa opinião também. E ele levava na boa quando tinha uma crítica, assim, poxa, Cris, isso aqui não foi legal. Sim. E ele mudava. Ele ia estudar, né? Ver as possibilidades, conversava muito com os filhos, né? Que ajudava no programa, né? Então, ele tentava, né, melhorar, porque tudo que pudesse melhorar, ele ia, né, ter mais audiência. O negócio dele é ter audiência. Era ter audiência. Né? E na Bandeirante era bem mais livre, né? Não sei se tem, assim, algum programa, mas no auditório tinha, onde a gente trabalhava, tinha coisa pendurada, tinha bicicleta, tinha pinico, tinha um monte de coisa, né? Ele punha de tudo, era bem engraçado. Ele fazia o programa bem à vontade, né? Jogava, né, as coisas, porque depois de algum tempo, eu, de programa, ele me convidou para ser secretária de palco, né? Assistente dele. Legal. Aí eu fiquei ajudando. Eu que jogava as coisas, né? Pegava no bacalhau, eu ficava com o abacaxi. Ficava com o abacaxi, porque quando tinha os calouros, né? Sim, tinha um programa que tinha os calouros e o outro um era cassino, né? E o outro que era os calouros. E eu ficava segurando o abacaxi. Com o abacaxizão lá. Ele buzinou, eu entregava o abacaxi. Olha, o abacaxi, cada abacaxi era muito bom. Hã? O povo ficava bravo, não? Já pensou, você vai lá, canta, você está achando que está abafando e leva um abacaxi? Uai, o cara tem que ter bom senso, né? Não, e o abacaxi era bom, viu? O abacaxi era bom? Muito bom. A pessoa levava embora mesmo pra casa. Né? Só aqueles que jogavam no chão, né? Ficava bravo. Nossa, eu falei, não, leva, olha o abacaxi. E o bacalhau também, né? O bacalhau, nossa, Sim. Gente, bacalhau. E eu jogava bolacha, biscoito. Aí tinha as pessoas que patrocinavam, né? E tinha até pinga. Eu dava pinga, era chinelo, era tudo que... O que tivesse... Tudo que tivesse lá... Se existe um marketing na televisão, hoje é muito baseado no que o Chacrinha fazia, né? Muita coisa. Não mudaram a fórmula, né? Mas é onde dá era uma coisa dele, né? Era uma coisa dele, né? E ele dependia disso, né? Os patrocinadores precisava ter, né? Ainda mais na Bandeirante. Aí né? Quando foi pra Globo, deram uma cercadinha nele. Sim, aí... ficou mais restrito. Inclusive nós também, né? Porque a gente mudou tudo nosso, né? Cabelo, roupa, tudo, né? Desde sapato, meia, tudo. Eles davam tudo. Né? Aí não tinha mais uma liberdade. Não tinha. O lugar que a gente fazia lá era tudo do jeito que a Globo fazia. E conta pra gente, além da televisão, ele também fazia as viagens. Como é que era isso? Assim? Ele tinha os shows, né? E levava algumas bailarinas, não eram Lotava todas. muito os shows dele? Lotava. Como é que era? Lotava. Porque ele fazia muito em lugar, assim, em clubes, né? Lugares abertos, muito lugar aberto, né? Como que era esse show do Chacrinha? Na televisão a gente via lá que era um show um show de auditório, que ele pegava bandas, enfim. Como que era quando ele ia numa cidade? O que acontecia? Então, lá, tinha calor? Já era a mesma coisa ou não? Tinha os calouros do local, que ele não levava nada. Às vezes ele convidava algum conjunto, algum artista, né? Para poder
completar, né, o grupo, né? Mas era praticamente a mesma coisa. Tinha os calouros, tinha o abacaxi, tinha as O coisas que a gente bacalhau, tinha. tinha. Mas aí tudo o próprio, as pessoas que contratavam, levava, né? E as histórias das marchinhas de carnaval, como é que foi ele difundindo isso ao longo do dia a dia nos programas? Isso ele fazia, né? As pessoas acho que davam as músicas e ele levava, divulgava. E aí, ele divulgando, o negócio era milhões de pessoas. Porque, né? Ele De norte a sul e... Todo mundo, né? Isso hoje, até hoje, né? Não deixa de colocar as músicas de carnaval dele, né? A gente nem sabe mais que veio com ele, né? Muitas dessas músicas vieram com ele, a gente nem sabe mais. Também não. Ele fez, né? Ele tinha aqueles discos, né? Disco Sim, de vinil. Tinha um pequenininho, tinha um grande, com as marchinhas. Tinha muito, ele divulgava muito isso daí. E você era contratada por ele ou pelas emissoras? Como que funcionava esse relacionamento das bailarinas? A emissora contratava ele. Ele tinha uma empresa... Tá. E a empresa dele que contratava... vocês, No então. começo, a gente chamava cachê, né? Tá. Ganhava por programa. O programa recebia. Aí depois ele resolveu registrar. A gente tinha registro. Aí realmente era da equipe Era a equipe dele mesmo. Isso, ele tinha uma empresa, chamava, acho que Cassino Propaganda, alguma coisa assim. Aí... Tem isso na carteira profissional. Olha! Carteira profissional tem. E nesse dia a dia, que hoje a gente tem uma preocupação, uma cautela maior, mas nesse período, a gente até conversando um pouquinho antes, você falou assim, como que era esse negócio de ser mulher, jovem, bonita, essa imagem da bailarina e o assédio? Como é que era isso fora do programa, no programa? Como é que vocês conviviam com isso? Não tinha como, né? Porque... Sempre tinha um chato lá que incomodava? Eu tive um problema, né? Porque a gente saía de lá e ia para casa. E teve gente que seguia. Tá brincando? Seguia a gente, né? Uhum. E teve um rapaz, né? Que ele ficou alucinado comigo, né? E ele viu onde eu morava e ele pichou as casas com o meu nome e nome dele. Fez um coração. Imagina as fofoqueiras da rua, né? Gente. Mas, gente... E aí, fazer um coração, meu nome dele. Qual que era o nome do cidadão? Você lembra, não? Meu Deus, não lembro. Não lembro. Tá até hoje lá pichado. Eu e minha mãe, né? Morava com a minha mãe. Nós descobrimos onde ele morava. Nós fomos falar com ele, porque ele morava com os pais. Nossa. E fui lá pedir para ele ir lá apagar, pintar, apagar. Nossa. Porque não dá, sabe? Sujar a casa dos outros, né? Não, e a vergonha, né? Sai, abre assim, ué, o que é esse fulano? Tudo pintado, gente. Coração com meu nome. E as pessoas sabiam lá no bairro, sabia quem eu era, né? Então... E ele apagou, Deise? Apagou. Ficou constrangido? Não, apagou. Não, nós fomos lá e pedimos, ele apagou. Não dava, né? Aí conversamos, a gente até ficou amigo depois. Né? Você deu uma chance pra ele, não? Você deu uma chance pra ele? Não, dele apagar. Não, do coraçãozinho, não deu uma chance. Pô, rapaz, olha o esforço que ele fez. Se tivesse sido uma florzinha, ele não era bonito? Era bem novinho. Era muito novinho? Bem novinho, né? Se fosse um pouquinho, né? Até dava, né? Então tá. Foi só o momento errado. Se fosse um pouquinho filha depois... pequena também. Não. Aí... Naquela época... Mas foi engraçado, né? O pessoal seguia, né? Sim. Queria saber, ficava... Depois que saía do teatro, porque a gente saía para a Porta dos Fundos, queriam conversar, principalmente autógrafo, né? Tinha muito autógrafo. A gente nunca recusou de dar, né? Legal. E tinha muitos estudantes que iam no programa. Sim. De escola, né? Que era Escola Bandeirante. Né? E eles levavam a camiseta, né? E a gente colocava em cima do maiô, porque a gente usava maiô, né? Inclusive, o nosso maiô era bem cavado, né? Então, a gente usava... Aí punha em cima do maiô e fazia a propaganda da escola.
Não, era tudo permitido Pela emissora. pela emissora, né? Isso na Bandeirante, né? Porque Na Globo não tinha acordo. Não tinha. Na isso. Globo o bicho era bravo. Não, acho que nem ia estudante. Era só pessoas convidadas, né? Mas na Bandeirante era bem mais... Era fila, chegou lá e conseguia entrar. Ah, que bacana. Tinha fila mesmo. E ia muitos estudantes, muito. O pessoal tinha uma receptividade. Né? Que o programa dele tinha esse viés de ser aberto para todos. E né? era novidade, né? Bailarinas, meninas, né? Porque a gente era novinha, né? Porque já faz tempo, né? E vocês tinham, que nem tem hoje, assim, de conseguir fazer coisas sozinhas, já fazer uma propaganda você ou outra? Vocês eram chamadas assim individualmente para fazer alguma coisa, não? Na época, não, porque a gente estava muito ligado ao programa. Tá. Né? Que inclusive eu tinha feito curso de teatro, eu queria fazer outras coisas, mas eles tinham essa restrição. Você é muito conhecida. Você tinha uma exclusividade. Como bailarina de chacrinha. Então isso deixou muito, assim, me prendeu, né? Para fazer outras coisas. Então eu realmente não era que nem hoje que hoje a dançarina do Faustão vai trabalhar em outro lugar, etc. Não tinha isso, não tinha isso. Não, a gente não tinha essas oportunidades, não tinha não, infelizmente, né? Porque eu queria fazer, pelo menos participar de novela, essas coisas, não podia não. Não podia. Você é muito conhecida como bailarina de chacrinha, tá bom. Né? Como eu fui para trabalhar no programa para pagar a faculdade, eu fui trabalhar na minha área. Pagou né? a faculdade? Paguei. Então, paguei menos mal. Né? Aí ele fazia questão de anunciar futura psicóloga. Olha, porque ele tinha, né? Olha, eu tenho uma bailarina que é Ele era um formada. paizão mesmo. Ele era um paizão. E ele anunciou futura psicóloga. Poxa, isso foi bom. Bacana. Então tinha esse negócio de cuidar de vocês mesmo. Não deixava ter coisas erradas. Não, porque, né, como eu falei, a gente tinha já como bailarina, mesmo como bailarina, tinha um preconceito, né? As pessoas não viam muito bem. Né? Então... Tinha os que ia lá, pichava a parede, mas tinha o pessoal que realmente falava mal. A fofoqueira da rua. Tem. Eu tive até, na própria faculdade, tive problema que como é que era? Fui trabalhar atender adolescente, né? Fazia grupos de adolescente. Eles falaram assim, olha, você aqui não pode falar que você trabalha no programa de chacrinha. Você tem... Porque se você puder até evitar dizer que não é você, alguma coisa... Nossa, a mente se esconde aí, né? Não vou mentir. Se perguntarem que eu sou. Mas aqui eu estou fazendo, sou papel de psicóloga. Tudo bem? Pronto. Aí depois que terminar seu grupo, vocês querem conversar sobre isso? Vamos sentar e conversar. Né? Que eu vou falar o que vocês querem saber sobre o chacrinha. Existia um preconceito, então, porque o pessoal confundia as coisas. Né? Não é uma coisa muito bem vista, não. Mas, né, a gente... Hoje é, né? Hoje é um pouco mais. Mas... Daí você seguiu a carreira de psicóloga depois, ou continuou como bailarina? Como é que foi? Trabalhei na prefeitura de São Paulo como psicóloga, trabalhei em unidades básicas de saúde, trabalhei em CAPs, álcool e droga, trabalhei em CAPs de tratamento DST, HIV. Olha. Né? Atendia as pessoas que acabavam tendo, né, o HIV, fazia. Eu acabei de me aposentar em 2020. Não parece. Isso porque eu fiquei durante bastante tempo trabalhando, porque onde eu trabalhava, né, era um lugar que eu gostava bastante. Aí eu falei, agora chega, né? Vamos fazer outras coisas. E a convivência com as outras chacretes, como que era, assim? Como é que era o dia a dia? Você até me comentou que algumas foram bem, bom, você tem a Rita Cadillac que é mais famosa, mas depois, como é que foi isso? Teve porque assim, na hora que você está trabalhando no programa, você tá ali, né? Tá trabalhando. Então, as pessoas achavam que ia ficar eternamente trabalhando no programa. Que parece que assim o chacrinha não ia acontecer nunca nada, né? Morrer, né? Mas aí depois, quando ele faleceu, porque eu saí um pouco antes, né? Porque lá eu
trabalhava através de patrocínio. Então, eles me davam passagem de avião e estadia. Quando isso terminou, né, eles falaram, olha, você pode até continuar se quiser, mas aí vai ser por tua conta. E para mim não ia aí não valer a compensar, pena. né? Continuar. E muitas achavam, porque o Chacrinha morreu em 88, né? Então não ficou muito tempo. E achavam que não tinha outra coisa. Então não pensaram no futuro, né? Como eu, né? Estava estudando, estava formada. Então, elas, acho que na hora que o Chacrinha foi embora, ficaram sem saber o que fazer. E aí não conseguiram se realocar. Algumas tinham formação também, tinha educadora física, né? Tinha outras profissões, né? Conseguiram ter. Outras casaram, mas algumas realmente não conseguiram, né? Então, como é que é esse grupo do WhatsApp das chacretes? Como é que funciona isso? A gente se fala mais pelo Face. Mais pelo Face? A gente manda mensagem, mas assim, como elas estão no Rio, a maioria está no Rio. Tá. Eu tenho 2 ou 3 que moram em São Paulo, às vezes a gente manda mensagem. Não se encontram de vez em quando para falar mal dos outros? A não ser quando tem alguém que combina assim, né? Olha, vamos combinar 3 ou 4 aqui para conversar. Então, já teve um tempo atrás, eles chamaram a gente para... Inclusive, o pessoal da Globo chamou a gente para conversar, foi até num restaurante. Aí a gente foi, conversou, e aí que foi que a gente se encontrou. Mas quando é no Rio, eles não chamam quem é de São Paulo. Ah, mesmo? Tem esse preconceito? Porque acho que eles não querem bancar, né? Ah. É só por isso. Então... Pode só apenas convidar, assim, ó. Se vocês quiserem vir, então... Mas não. Então, quando é no Rio, que inclusive que teve o negócio da escola de samba, teve algumas coisas que só foi as meninas que estavam no Rio. Que pena. Foram algumas daqui, mas foi porque quis acabou por conta sabendo, entendi. Por conta própria. Não teve, assim, uma proximidade. Não. A emissora não está próxima de vocês, então. Eles não têm muito interesse. Hoje em dia, quando chama alguma emissora, é para ver aquela pessoa que está, às vezes, passando uma necessidade, né? Então, para ajudar. Né? Tem uns programas de algumas emissoras que fazem isso, né? Que legal, não sabia disso. Tem. Tipo a Casa do Artista lá que tem no Rio, que se aposenta, eles vão morar lá na... mas aqui foi para ajudar. O programa de... acho que não sei, foi a Record, não sei qual. Acho que foi. Que chamou para falar a vida, o que está acontecendo, as necessidades, e eles até ajudaram a dar alguma coisa. Mas tirando isso... E nesse período saiu do programa, começou a clinicar. E aí, rolavam... Te conhecia de algum lugar? Como é que era isso? Até hoje. Até hoje? Até hoje ainda tem gente, assim, da minha faixa, né, de idade, que ainda lembra. Conheço você. Aí eu pergunto, é da faculdade, da não sei o quê, do trabalho. O cara, não Aí eu acho falei, que... olha, eu trabalhei no Chacrinha. Será que pode ser isso? Você me deu aquele abacaxi. Que absurdo. Ainda não encontrei ninguém que eu dei um abacaxi. Ainda não encontrei. Você não cantou lá, não, né? Não. Com 88, tava o quê? Não, foi bem antes. Não, antes. Não, você era... Não, eu sou de 77. Não, em 87 eu tava com 10 aninhos. É. Eu tava olhando assim, achando que era piada, vendo as marchinhas de carnaval no máximo. Minha geração ainda não pegou muito pouco dessa figura do velho guerreiro aí, do Chacrinha. Teve até agora, um tempo atrás, voltando, fazendo... Porque tem aquele ator, Stefan Nercessian, né? Sim. Que ele fez um show, né? Representando o Chacrinha. Ele fez um musical, né? Um musical muito bom, né? Realmente, ele interpretou muito bem. E parece que ele está voltando, querendo entrar não sei que emissora, para poder voltar a trabalhar como se fosse o Chacrinha. Na Band. Na Band? O Ricardo é o nosso assessor de televisões. Ia falar alguma coisa, até esqueci. Que foi culpa sua, Ricardo. Não é culpa dele, não. O filme, o seriado do Chacrinha, você
vê como foi fiel ao que era mesmo? Ou você acha que tinha muita coisa que ficou faltando? Eu acho que deixou as coisas assim muito... para nós, muito ruim. Né? Mesmo. Porque apareceu muita coisa feia, assim, de dizer as pessoas passando necessidade. Né? O russo, né? Lembra do russo? Era que ajudava também lá. Mas realmente eu não gostei, não. Não gostou? Eu não... Teria feito... Não teve nenhum convite para nós, como para mim. Não teve uma pesquisa de falar com vocês? De falar, nada. porque a gente poderia estar falando como a gente está hoje, né? Sim. Né? Poder Nós compreender. trabalhamos, fizemos parte do programa e como eu estou hoje, né? Não, eles foram procurar pessoas que estão numa situação muito ruim, né? Eu acho que não será que é para ter divulgar, a audiência falar sobre isso, de pessoas que estão passando necessidade, né? Acho que não. Não, que aquilo um pouco que você falou, assim, pessoas que se programaram, seguiram com a vida, aquelas que não se programam. Então, tem pessoas que se deram bem com o programa. E por que não fala das pessoas que estão bem? Assim, numa situação melhor? Não tem interesse. Porque isso não chama público. Não dá engajamento agora, não dá engajamento. Não dá. Então, infelizmente, que eu vi não sei se você viu aquele seriado também do Silvio Santos, O Rei da TV, que muita gente, até pra família, falou que não corresponde muito com os fatos. Eles então, têm que pôr, acho que alguma coisa para chamar atenção. Eu acho que esse é o objetivo, chamar atenção, e eu vou chamar atenção por esse lado. Não para o lado legal, para um lado mais pejorativo. Você chegou no melhor momento. A nossa patrocinadora, se o nosso Larry quiser colocar depois o logo para ela. André, é só coxinha ou tem alguma coisa que não é coxinha? Coxinha e bolinha de queijo. Que bom. Olha, então tem umas bolinhas de queijo. Eu não como nada de... Não sou muito chegada a frango. Então, as bolinhas são de queijo. Então, aproveitar aqui, mandar um grande abraço à nossa chefe Nilza Teodoro. Tem um buffet fabuloso, faz aí as coxinhas do nosso programa. Hoje o Larry e a Fernanda, eles querem antes, que não querem comer frias. Estão aqui. E... Obrigado, chefe Nilza. Aí, melhoras para o seu marido. Esperamos que ele já tenha uma recuperação boa. Se quiser roubar uma, fica à vontade. Aí... Daisy, pode... Rouba a bolinha de queijo aqui. Bolinha de queijo. Na entrevista do nosso oftalmo, ele depois falou assim, poxa, vocês comeram tudo, eu não comi quase nada. Porque bolinha de queijo. Bolinha de queijo. Eu vou na... Muito bom. Viu? Se a gente faz isso agora, é porque o Chacrinha fez isso naquele tempo atrás, viu? Então estamos aproveitando. Em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Porque nada se cria, tudo se copia. Então, na mesma fórmula, há mais de 60 anos. Aproveitam aí a nossa chefe Nilza. E procurem ela nas redes sociais. E, de novo, obrigado aí pelo envio dos nossos salgadinhos, né? Não é só coxinha. A gente fala coxinha, mas é os salgadinhos. Mas vamos continuar, então. Então, o programa que reconstituiu a vida dele, então, teve várias falhas. O que você veio com uma falha? Foi só pelo lado negativo e as outras coisas. Mas e as coisas engraçadas? Como é que tem umas partes do filme que são divertidas. Aquele negócio de ir lá no show, de repente... você não me pagava, vai embora. Como que era isso? Isso era nos shows, né? Quando a gente saía para fazer shows, todo mundo que trabalha com show, né, todos os cantores, todo mundo recebe. Eu não sei como que vai estar agora, mas ele recebia, né, a metade antes e a outra metade antes de entrar no palco para fazer o programa. Quando isso não acontecia, ele pegava as coisas dele, as meninas, que eram nós, botava no carro, no ônibus e vamos embora. E zarpava, não tinha acordo. Não tinha acordo. Não pagou, não tem show. Isso que ele já tinha recebido a metade, né? Eu não sei se todo mundo hoje faz isso.
ou recebe tudo de uma vez, né? Porque não é, né? É toda uma produção, né? Que ele faz. Então, acho que é justo. Não pagou, né? Eles receberam, porque eles abriram o lugar, receberam, provavelmente era pago as pessoas para assistir, né? Então, pegava e vinha embora. Mas não era assim, era muito pouco que isso acontecia. Mas a gente fazia os shows, né? E ele tinha toda a segurança na hora da gente sair do lugar que a gente estava, que geralmente era um hotel onde a gente se arrumava, e via até o palco com toda a segurança, né? Para não, porque o pessoal queria passar a mão, né? Pegar, encostar. Nossa, tinha esse assédio também? Tinha, tanto para ele como para nós, né? Porque a gente ia, né, de roupa também, geralmente que era biquíni, né? Para fazer a apresentação do palco. Conta um segredo, conta uma curiosidade pra gente, uma fofoca dessas viagens aí. Conta uma coisa Conta. cabeluda aí pra gente. Conta pra gente como é que era essas... Alguma história bacana que você lembra, assim, que putz, te marcou nessas viagens? Ou não, na convivência com ele? Era isso, né? A gente ia saía do lugar, né? Que o pichador foi a melhor de todas, mas depois do pichador, qual que foi uma situação que vocês nessas viagens, assim, que te marcou, que era tá memorável, assim? Do pessoal, porque às vezes, mesmo com segurança, o pessoal queria avançar. E às vezes escapava, né? E aí eles queriam passar a mão, pegar alguma coisa, até roupa, né? Puxar a roupa. Bom, o cara queria deixar vocês pelados. Não, tirar uma lembrança. Tirar uma lembrança. Né? Então, a gente tinha esse risco, né? Então, a gente segurava, né? Para não acontecer. E o Chacrinha ficava muito de olho para que isso não acontecesse. Né? Ele reservava bem a gente. Inclusive, quando a gente passava, às vezes a gente ficava no hotel, né? Para depois, no dia seguinte, porque terminava a gente muito tarde, ele fazia com que o lugar que a gente estava tivesse segurança. Ele fazia que nem aquele pai assim, não, filha, seu namorado não vai dormir naquele com você. Fazia aquela vistoria assim, ó, só menina no quarto, sem bagunça. Vamos trancar. Trabalho é trabalho. Trancar para não sair. Ele cuidava bem mesmo. Ele tinha esse cuidado mesmo. Tinha. Por isso que, assim, muitas chacretes falavam, né, que ele era um paizão, né? Ele cuidava. Ele ficava mais com a gente, porque a gente fazia os shows, né, tinha o programa, do que com a própria família. Né? Então, ele quase, acho que nem ficava muito... Porque ele tinha a mulher dele, né? Sim. Mas ficava no Rio. E os filhos, né? Tinha 3 filhos, né? Que eram os gêmeos, né? E o mais velho. Então... Mas ele chegou a trabalhar com ele, não foi? Quê? Teve um... Quem? Qual que trabalhou com ele? Todos eles os trabalhavam. 3. Eles trabalhavam com os cantores. Eles eram... como que ele falava? Eles ficavam com os cantores, eles que patrocinavam os cantores, né? Chamava para fazer os programas, né? E tinha um que era que ficou com a Vanderleia, né? E que sofreu um acidente numa piscina, né? Sim. Ficou paraplégico. Mas mesmo assim, mesmo daquele jeito, ele trabalhava. Trabalhava de cadeira de rodas e tudo, mas trabalhava. Todos ficavam junto com o Chacrinha. E você, que era a moça do abacaxi, teve algum dos calouros assim que você olhou, falou assim, putz, e de repente ele estourou de sucesso? Teve algum que aconteceu isso? O Chacrinha tinha esse ouvido. Tinha esse ouvido? Tinha. Porque quando ele sabia que aquele calouro realmente tinha condições, ele fazia de tudo, ele nem buzinava. Ele até depois ia conversar para poder levar... Qual desses que ficou famoso, assim, que você lembra? Não... Teve nenhum não que você lembre, assim, que falou assim, pô, esse daí... Depois eu comprei o disco dele. Não, olha, todos os cantores daquela época, a maioria estava começando. E o programa do Chacrinha... Ele era um berçário um incentivador dessa turma, né? Ele era, né, um início para muitos deles, né? Se não me engano, acho que foi a Legião Urbana, foi um dos que veio de Brasília, justamente, e também depois virou Legião Urbana, né? Tinha muitos mesmo. Quando ele via que aquele cantor tinha potencial, ele fazia com que ele crescesse. Ele dava um incentivo, Ele dava.
Ele tinha muito isso, ele tinha um ouvido muito bom para isso. Agora, quando tinha que ter aquele que ia ser buzinado, né? Senão... Essa é a parte divertida. A gente gosta de ver os outros se ferrando, né? A gente fala assim, pô, quero ver o cara ganhar o abacaxi. Quando ele não jogava, porque ele jogava, né? Além dos biscoitos, bolachas, aquelas coisas todas, ele jogava farinha. Tá. Né, tinha um pacote de farinha, então eu dava para ele, né? Porque eu andava com uma cesta, né? O que eu vou jogar nesse aqui agora, né? Ele pegava a farinha, o que ele fazia? Ele rasgava a farinha, né? Porque na hora que a pessoa pegava, né? Pá! Estourava. A pessoa saía branquinha de lá. Ele ficava mais bravo que o do abacaxi, com certeza. Ele se divertia com aquelas coisas. Ele gostava daquelas brincadeiras, né? Então, aí ele fazia isso. Então, jogava. Agora, quando eu ficava sozinha, eu jogava as coisas para o pessoal, né? O que deixava ele bravo no show? Que irritava ele, por exemplo? Quando tinha alguma coisa, algum problema de som, de microfone, né, que não estava... Aí ele ficava... Irritado. Por quê? O programa, se não saísse, né, do jeito que ele queria, porque ele tinha que ter audiência, né? Se não tinha audiência, ele podia... Perder o trabalho. Perder o trabalho, né? Então, ele tinha que ter isso, essa preocupação de estar tudo certinho, né? Porque direto... gravar, um era ao vivo, era muito preocupante, né? Mesmo gravado, ele acabava indo direto, porque ele conseguia que é o ritmo, né? Ele tinha um ritmo fazer forte, tudo, né? Direitinho, né? Pessoal, ele tinha uma equipe muito boa, tanto dos câmeras, do pessoal da assistência dele, né? Tinha todo mundo direitinho. Depois de algum tempo, todo mundo trabalhava praticamente sozinho, não precisava de ficar brigando com ninguém. E você me contou um negócio que eu acho que é bacana as pessoas saberem, da questão da dança do ventre. Então, que hoje você é professor de dança do ventre, né? Sou, você dá aula. Você me contou que você levou isso, inclusive no programa, naquele período que não era famoso, não era moda ter isso, né? Conta aí pra gente. Então, porque como eu falei pra você, a gente conversava, né? E ele sabia, né? Tanto do meu trabalho, né? Como psicólogo. E eu já trabalhava antes do programa também com a dança do ventre, né? E aí eu falei, né? De poder apresentar. Aí surgiu a oportunidade ai, como é o nome do cantor? Ai, esqueci o nome dele. E ele entrou numa, tipo uma cama, as pessoas segurando, esqueci do nome, sabe? As pessoas segurando, alguém lembra, sabe? Como se fosse, que nem uma Cleópatra, sabe? Que foi... Uma múmia? Não, que foi sentada... Uma maca? Que foi segurando, 4 pessoas segurando o Raul Seixas. Olha, o Raul Seixas. Ele entrou cantando uma música... aquela cadeira que vai levando, 4 pessoas vão levando. Como chama? Tem um nome. Tem um nome. E aí, eu sabia que isso ia acontecer, aí eu falei para ele se eu podia me apresentar. Aí eu entrei, porque eu era a secretária de palco dele, eu entrei, me troquei, pus a minha roupa de dança do ventre, e enquanto ele estava tocando, eu dancei, porque a gente estava já com uma roupa de odalisca. Né? Você já aproveitou o programa já apareceu já desse jeito. Aí eu peguei, me troquei e entrei para dançar. A dança do ventre, né? Assim, com a música do Raul Seixas. Sensacional essa daí. Foi. Hein? Ele entrou todo aquele jeito de faraó ali. Isso, Ele tinha todo aquele trejeito dele, né? E foi muito legal esse programa. Pena que a gente, né, essas coisas parece que se perdeu, porque foi na época da Bandeirante. Acho que ninguém conseguiu mais. Não conseguiu recuperar. Acesso, Poxa vida, perdeu uma cena dessa, Raul Seixas, e você não saiu de lá dele. Talvez até o próprio filho dele, porque o único que está vivo hoje é o Leleco, né? Tá. O irmão dele, que era o gêmeo, que era o Nanato, faleceu já faz um tempo, e o filho dele mais velho também. Só ficou o Leleco, que hoje em dia o Leleco está
tá, acho que com programa, acho que na TV educativa, alguma coisa, eu não lembro. Uhum. Então ele mantém esse trabalho Talvez junto ele com a mídia. tenha, né, naquela época, tenha conseguido Um a acervo, gravação. talvez. Infelizmente a gente perdeu bastante coisa da memória. Talvez tenha no Museu da Imagem do Som, talvez. Pode Lá eles ser, têm bastante coisa. Porque o teste que é logo, né, que eu falei no começo, que eu entrei, o Leleco também ficava, né? Não era só o Chacrinha, mas o Leleco, nesta parte, ele deixava mais o filho dele tomar conta, né? Então, muitas da minha época, quando eu entrei, entraram com este teste, né? Então, eu queria só deixar bem claro, porque teve um tempinho agora atrás que o Leleco colocou que muitas passavam pelo teste do sofá. Conta pra gente, e aí? Eu fiquei muito ofendida, porque eu não fiz esse teste. Só fez a dança mesmo. Não, eu fiz fiz o ensaio, o teste, como bailarina. Como bailarina. Se teve, ou antes que eu entrei, ou depois, não sei. Porque ele falou que isso aconteceu. Inclusive, a gente até pensou, algumas começaram a conversar, vamos entrar com um processo, porque isso está ofendendo quem não fez, né? Se eu tivesse feito, tudo bem, mas eu não fiz esse teste. Você e muitas outras, né? Muitas outras, inclusive da época que entrou, que eu falei que ele quis mudar umas bailarinas que estavam já no programa, né? As bailarinas, as dançarinas, pelas bailarinas com formação. Foi a hora que eu entrei. Então, eu queria deixar bem claro que realmente eu não participei disso, eu entrei mesmo. Fiz um teste ali no palco, né? Que inclusive precisava da bota, porque era uma bota com 15 centímetros. Uma plataforma. Gente, eu dançava. Se tropeçasse ali, hein? Eu dançava. Dançávamos, né? Porque não era a única. Dançava. E às vezes a gente dançava também, que chamava de queijo, né? Que eram umas plataformas altas, que tinha... Alguma de vocês caíram daquilo ali? Alguma de vocês caíram? Teve, porque às vezes ficava água, suava, né? Escorregava, né? Mas não aconteceu nada... Nada grave. Nada grave. Só meia dúzia pra lá, meia dúzia pra lá. Mas olha, quero ver dançar com aquele... Hoje não imagina, né? Nem penso. Eu não consigo imaginar uma mulher andando de salto alto. Então. Eu já tropeço com um sapato. Imagina salto alto. E o salto. Era uma plataforma e o salto, gente. Era, mas... Tem uma dúvida. Como que era o relacionamento entre as chacletes nos bastidores? Olha, a gente tinha relacionamento como normal, assim, não era aquela coisa que a gente ia depois se encontrar, a não ser quando a gente, depois do programa, na época da Bandeirante, que a gente ia tomar chá com o Chacrinha no hotel onde ele ficava. Né? E algumas, não eram todas, né? Então a gente tinha, mas assim, lá dentro, porque a gente chegava, já ia arrumar cabelo, a maquiagem, fazia o ensaio. Então, a gente não tinha muito tempo para ficar conversando. E quando saía de lá, cada um ia para um lado, né? E a gente também ia, às vezes, lá tomar o chá. Era quantas horas de programa? Era 3 horas de programa, não? 2. 2 horas. 2 horas. O que eu lembro era 2 horas. Fora 1 hora antes de ensaio, né? Tinha cabelo, maquiagem, né? Também. Vai, faz. Vamos aproveitar, né? Aproveitar as perguntas femininas. Assim, você teve alguma coisa assim com algum famoso que não foi legal, foi meio arrogante no programa, assim? Algo que você não gostou, que outras meninas também não gostaram? Você ficou sabendo de alguma coisa assim? Não. Não. Eu tive um interesse por um cantor. Conta essa história. Opa! Era o Guilherme Arantes. Que lindo! Até eu teria. E ele não te deu bola? Não deu? Deu? Opa! Deu. Mas como ele também trabalhava muito, né? Tava começando shows, né? Então não durou muito, gente. Não durou. Mas
O tempo, Mas tá dentro da Eu também, listinha. Entra na gente, listinha. eu quando entrei no programa já tinha uma filha, né? Esse tempo todo eu ficava muito tempo longe. Quem cuidava da minha filha era minha mãe, né? Eu estudava, quando eu comecei, estudava, né? Trabalhava, eu fazia estágio, porque já estava fazendo faculdade, fazia estágio da minha área, então eu ficava muito pouco tempo, né? E ainda tinha as viagens. Também fiquei, então ficava muito tempo fora. E também nessa mesma época, quando eu não estava trabalhando com dança do ventre. Então era muita coisa e não tinha muito tempo, né, com a minha filha. Então ela ficou muito tempo com a minha mãe, né? Então não tinha tempo muito para pensar em namoro, entendeu? Então aí as coisas, né, Aproveitou, foram... Mas manda aquele foi beijo pro legal, Guilherme Aranza, manda aquele beijo. a gente era bonitinhos, a gente era novinhos, né? Então era muito gostoso. Tinha que aproveitar, né? Tá certo, o momento pra Descobrimos fazer. pra quem ele fez aquela música. Quando a vi, logo ali tão perto, foi pra você. Olha que boa. Deixa a mulher dele saber. Cheia de charme. Foi uma época gostosa, né? A música também, né? E como ele foi ia isso? sempre lá no programa. Né? Vira e mexe, ele ia lá. Aí, Quem mais que teve alguma fé ou alguém que acabou se casando com Teve um ídolo? eu não lembro quem que casou com um jogador de futebol, com um cantor. Foi as meninas do Rio, da época do Rio. De São Paulo, não, mas do Rio teve. e como foi a despedida do velho guerreiro? Como vocês souberam? Como é que foi Eu isso? fiquei sabendo, eu estava aqui, né, em São Paulo, né? Ele foi lá no Rio, né? Foi no Rio. Eu já tinha saído, né? Eu saí final de 86 para 87. Ele morreu em 88, né? Mas Não mesmo tive assim. condições de ir para lá também, né? Porque eu já estava com tudo trabalhando, as coisas que eu estava fazendo aqui, minha filha também. Então, não... Mas teve uma comoção muito grande na época, né? Teve o Brasil praticamente, não vou dizer que parou, mas teve uma comoção grande. Sim. Ele era muito, né? Ele estava ainda trabalhando, estava ruim. Ele fazia o programa de uma forma já Cansado. Né? Teve um programa que ele ficou sem voz. E ele me deu a ficha. Fala. Gente, e aí? Olha, não foi fácil, viu? Pegar aquela ficha. Porque ele tinha tudo, né? Ele mesmo escrevia. Eu tinha que entender a letra dele e falar, né? O que estava acontecendo. E ele não falava. E era ao vivo. Tive que falar. Não dava para fazer de outra forma, não, né? Não tinha. Não tinha, Aí teve uma coisa interessante. Conta pra gente. Calbi Peixoto. Lembra do Calbi? Oh. Calbi foi cantar, como outras vezes. Você já sabia disso? Não. Porque estava fazendo assim, porque eu falei, ele já ficou sabendo. O Calbi Peixoto foi cantar, né? E eu tô ali ajudando, né? Dando as coisas. Aí ele pede para dançar com o Calbi, né? Você está dançando. Como ele fazia isso com outros cantores também. O Calbi me pegou, me beijou na boca. E a gente foi parar no chão. Gente. Que vergonha. Isso tá gravado? No ar. No ar. Falei, nossa, será que ele vai mudar depois desse beijo? Vai mudar de lado? Verdade. Tenho até foto. Tenho foto dele me beijando. E foi um fato interessante, né? Sim, mas falou nisso, podia ter, né? Mas não deu. Você ia ser herdeira dele hoje. Então. Mas não teve jeito. Não consegui. Mesmo aquele beijo, né? Não foi beijinho, não, viu? Foi um beijo bom. Foi beijo, foi. De verdade. Mas acho que foi interessante, né? Você acha que depois a televisão conseguiu reproduzir um Chacrinha? Teve esse programa do Faustão, o Luciano Huck. Todos tentam fazer a mesma... Você vê que a fórmula sempre tenta ser a mesma. Você acha que alguém consegue ter aquele... Do mesmo jeito, gente. Vocês que... Eu, muito menos, né? Não vi ninguém, né? Hoje o Stefano chegou próximo, né? Mas não é a mesma coisa. Mas
Eles querem voltar ao programa, né? Com ele. Inclusive, se não me engano, a Band tá pretendendo voltar com o Cassino. A gente falou. É. Né? Mas num sábado à tarde, né? É. Também. Vamos ver. Mas você sabe que todo programa, mesmo aquele negócio que eu falei para vocês da escola de samba, que chamaram, acho que era... Não lembro qual é a escola de samba. Que chamaram, né? Falaram do Chacrinha, teve Foi apresentação. sim. Não foram capazes de chamar a gente. Não chama. Tudo bem, a gente, eu pelo menos não ia me apresentar com roupa daquela minha época que eu tinha 20, 30 anos, né? Mas pelo menos como não tem a velha guarda das escolas samba? Tem a velha guarda. E coloque assim, olha, as chacretes originais, né? Poxa, podiam ter chamado não, mesmo. não podia né? ter Uma atriz. feito isso? Sim. Não, Todas estão vivas? não, Não, né? não. Faleceram a Fernanda, algumas faleceram. Tem umas que a gente não... A Sarita Catatal nunca mais vi, né? Tem algumas que a gente não tem. Algumas ainda eu consigo conversar. Mas podia ter, né? Mesmo o programa, esse novo programa aí do Stefan, chamar. Porque no dia que teve esse show do Stefan, que foi até num teatro aqui, não sei, Allianz, alguma coisa. Bom, não lembro. Que ele eu tive para poder assistir como, né? Eu tive que insistir, me conseguiu o ingresso para assistir. Nem Eles te deram. Não podiam. Não te convidaram, né? Não podiam? Palco, né? Não poderiam ter convidado? Olha, né? Não tem, eles não têm isso, entendeu? Por isso que eu vejo, sabe, a gente fez parte, né? O Chacrinha, ele não fez isso sozinho, o programa sozinho. Nós fizemos muito, todas, né, que trabalharam isso. Tem gente, eu entrei em 76, teve gente bem antes no programa. Eles não se chamam. Por quê? Porque a gente é mais velha? Porque, né? Custa falar, olha como elas estão, o que elas estão fazendo. É o antes e depois, né? Não, não tem não tem isso. Não tem essa preocupação. A gente fica... Estão esquecidas. Mesmo o Leleco, filho dele, não chama. Teve um livro que foi escrito falando do Chacrinha, que foi numa livraria, que não chamaram. A gente que foi de intrusa, Não receberam bem vocês, pelo menos? Sim, as pessoas que estavam lá, que estavam entrevistando, olha, essa daqui foi essa, entendeu? Mas se fosse por ele, tava nem aí. Não era nem pra estar ali. Tá nem aí. Infelizmente, a gente sente, eu pelo menos, estou falando por mim, de a gente não ter mais essa participação. Porque se não fosse outras pessoas a trazer o Chacrinha sempre evidência, ia se esquecer. Até porque ele tratava vocês como um paizão, Sim, né? Ele entendeu? tinha esse carinho por vocês, né? O filho dele, o Leleco, não faz isso. Não chama as antigas chacretes, né? Que foram os originais. Agora põe um programa, tudo bem, põe algumas meninas, claro, tem que pôr, para dizer que tem chacrete, mas chame a gente, né? Convida a gente para falar mínima, como você está fazendo aqui, Sim. né? Convida a gente para falar o que a gente está fazendo, como que foi, como a gente sente daquela época, como foi aquela época. Não tem. Não tem essa preocupação. Não tem. Infelizmente, não tem. Se não tem, como eu falei, se não tem essas pessoas para trazer o Chacrinha de volta, né? Pelo menos por nós, não tem. Porque a ideia justamente é essa, a gente ter essa lembrança do que foi a televisão brasileira do passado. Se esquece, acabou, Sim. vai se esquecendo. Né? Tem algumas pessoas no Face que sempre estão colocam nossas fotos, até te mandei. Você mandou, né? claro. Coloca as nossas fotos. O Larry fez cópia, época. viu, Fernando? Coloca a nossa foto. Eu faço questão de colocar, de compartilhar. Afinal de contas, né? Claro. Vamos trazer ele sempre, né? A alegria que ele trazia para as pessoas, né? Muita gente fala desse programa do Chacrinha igual
Nunca mais. Nunca As mais. pessoas falam a questão do programa ele ser sincero e ele ser honesto. Né? Honesto com as pessoas, né? O que ele entregava. Ele fazia aquilo que a gente queria ver no dia a dia, que é o que você fazia no interior. Teve outras pessoas que até tentaram, né, fazer, eu não lembro do nome das pessoas que tentaram continuar. Não teve jeito, não era a mesma coisa. Uma coisa importante, aproveitando, você também teve as duas carreiras, psicóloga. Hoje você falaria para uma garota fazer a carreira de bailarina, de dançarina? Se a pessoa gosta muito e se ela não precisa viver disso, tudo bem. Senão Porque vai ser sofrido. Viver de dança, de balé, é complicado. A gente não tem muito campo para isso. Né? Ou essa pessoa se dedica só a isso, né? Hoje, pode ser que... Hoje eu não trabalho dançando, porque eu trabalhei muito tempo como bailarina dança do ventre, né? Fazendo show mesmo. Porque quando eu comecei, não existia, era novidade. Todo mundo a dança queria do ver. ventre. Era novidade, porque quando eu comecei, eu comecei com um grupo de músicos árabes, que mal falavam português, né? Que me apresentaram. Como eu sabia trabalhar em palco, aí foi mais fácil. Aí falou, olha como faz a roupa, é assim, e como dança, né? Aí você vai se especializando. Mas viver disso, acho que hoje em dia é complicado. Se você não Tem que pensar bem. Hoje em dia você tem uma faculdade, já não garante muita coisa, garante né? muito. Viver Né? da Viver arte de, é complicado demais, viver né? de Seja arte. qual for. Por Mas- isso que assim, eu fiz balé, clássico, moderno, jazz, sapateado, trabalhei muito com isso, mas eu vi que não ia para frente. Aqui no Brasil você Não coloca tem. um quadro, por exemplo, do Picasso e coloca um quadro de um artista brasileiro. Ninguém que tá te ouvindo, pinta- Andréia. Não tá ligado aqui, ó, tá sim. Não tá? Então tá. Preguiçosa. Então, vamos lá. Não, eu achei que pegasse. Hoje aqui no Brasil, hoje não, sempre foi assim. Você coloca um quadro do Picasso e outro do lado de um artista brasileiro que pinta tão bem quanto, que o quadro é tão bonito quanto, às vezes até mais bonito, mas não está escrito Picasso, ninguém dá valor. Então, viver da arte aqui é muito complicado, por isso que a gente vê qualquer arte. Dança, pintura. Qualquer Não, arte. não A pessoa tem que ter uma estrela muito boa para ser escolhido lá no meio. Para viver conseguir. disso. Agora, antes de encaminhar para o nosso finalzinho, daqui a pouco o Larry tá brigando com a gente aqui. Quais são os benefícios dessa dança do ventre para as meninas? Eu sei que você está trabalhando bastante nisso ainda. Por que é importante fazer? Eu vi sempre que ajuda, principalmente pessoas que estão... Autoestima, né? Autoestima. Principalmente, às vezes, vai muitas pessoas procurar para trabalhar com isso, porque às vezes está em depressão, né? Está insatisfeita com o seu próprio corpo, né? E viu que estava faltando. Aí começa... É um autoconhecimento. A dança tem E a gente isso. trabalha muito, né, com isso, e com a própria sensualidade que a bailarina tem. Né? Porque você trabalha com isso, né? Sensualidade. E eu trabalho com isso, né? Desenvolvo muito isso, né? Por mais que a gente fale dos movimentos, mas a gente está mostrando esse outro lado. Né? Bom, então é uma tradição no nosso programa a gente fazer sempre 3 pódios, 3 contras, né? Nossa. E eu vou te perguntar 3 pódios, 3 contras disso, de ser uma bailarina. Quais são os pontos, 3 pontos positivos, 3 pontos... Bailarina, como eu fiz balé clássico, né? Você trabalha muito postura, né? E isso é uma coisa a favor, desenvolve a mente, né? E a autoestima. Né? E agora a parte mais difícil, 3 contras da vida de bailarina. É a dedicação que você tem que ter, né? O tempo que você tem que deixar da sua vida particular, como eu com filha, né? Tive que deixar minha filha, minha família, minha mãe, meu pai, para poder me dedicar a isso, né? A dança, eu sempre gostei, né? Como eu falei, com 3 anos de idade, minha mãe eu já estava fazendo balé numa academia de rua, né? Então, esse é o problema, de você deixar o seu tempo,
né, se dedicar a isso. Mais duas coisas negativas. Você acha que é fácil a vida aqui? Não é, não. A coxinha tem que justificar, tá brincando? 3 coisas, seria isso, que mais? Não vejo... Você acha que não poder viver do... Você falou... Como questão financeira. Se eu tivesse só com a dança, tudo bem. Daria falta de trabalho, né? Porque às vezes você não encontra, né, trabalho para poder se manter, né? Eu me formei, né, como psicóloga, então trabalhei com isso. Então isso não foi. Deixei um lado, né? Deixei a dança, pouco, né? Porque depois eu voltei, estou voltando de novo com a dança. Não que seria a questão de financeira, né? Hoje eu estou aposentada como psicóloga, mas não deixei de trabalhar com dança, né? Então, isso seria... Não sei onde. Quem quer te achar nas redes sociais, quer fazer uma aula de dança do ventre com você, como que te acha aí? Como é que você... Tem o Instagram, né? Que eu te Fala ali, passei. conta ali pro público onde que é seu Instagram, qual que é o seu Instagram, como você... Como que a gente acha você? Daisy, meu nome se escreve Daisy, letra D-A-I-S-Y, traço, como que é? Underline, o pessoal vai adorar o underline. Daisy Cristal, com Y, Cristal, traço, Chacrete. Acho que é isso mesmo. A gente colocou Daisy Chacrete, vai aparecer. Aparece. Porque também depois aparece Daisy psicóloga, Daisy... Eu trabalho com dança circular também. Olha, o que é Você já dança ouviu circular? falar dança circular? Não sei o que é uma dança circular. Dança circular surgiu na Escócia, de um bailarino que viu que todos os países têm dança em círculo, né? E aí ele começou a trazer isso, e hoje a gente trabalha com dança circular em vários lugares, principalmente em parques, que a gente faz ao ar livre, e traz danças de países, e hoje a gente tem até nosso, né, do Brasil, dança circular. Antes falava dança circular sagrada, mas não é dança circular, dança circular. O povo gosta de colocar muito legal. Um bruxismo, uma coisa Isso a dança circular é para quem às vezes tem dificuldade de dançar, porque a gente dança de mãos dadas, né? E os passos se repetem durante toda a dança, a música. Então é fácil de pegar, e quem gosta de dançar é só procurar qualquer parque, aqui de São Paulo, em outros lugares também deve ter, e começar. É só começar. O problema é os disléxicos, né? Vai dar a mão, vai tropeçar, vai derrubar todo mundo. Assim, não dá certo. É porque quando você está de mão dada, um leva a outra. Entendeu? Não tem erro. Não, vai ter um acidente lá de trabalho. Lá, vai ver pode só. ser homem, pode ser mulher, e não tem idade. Para qualquer idade. Mano. Principalmente aquelas pessoas... Aparecem muitas pessoas, porque às vezes não tem muito o que fazer, vai andar, vai dançar. Gosta de dançar e... Pronto. Viu? Você, em vez de falar mal dos outros, vai dançar no parque. Isso, vai dançar fica no... aí, Geralmente às 10 horas. Fica xingando amiguinho na internet. Tem Parque Severo Gomes, tem Trianon. Sabe o Trianon? Sim. Tem lá Parque da Água Branca e aquela perto do... Onde tem o... esqueci. Parque da Água Branca. Aquela perto onde tem Museu da Língua Portuguesa. Como chama aquele parque? Parque da Luz. Parque da Luz. Parque da Luz. Geralmente às 10 horas. São 2 horas, das 10 às 12. Falta fazer no Arthur G. Derrache, lá na Vila Prudente. Se não tiver lá perto, hein? Né? Arthur G. Hoje em dia no Serete. Tem muito lugar. Vale a pena. Gostoso. Ou dança do ventre, né? Gordinha também. Não dá para dar a dança, até dar a dança do ventre online, né? Mas seria bom pessoalmente. Infelizmente o André não veio hoje, porque ele toda vez que faz 1.000 inscritos, ele faz a dancinha, né? Hoje ele só tá tremendo aqui. Só a cabeça. Só a cabeça. Só a cabeça balançando. Como a gente tá chegando quase em 4.000, vou dar umas dicas pra ele procurar pra aprender essa dança. Também, Tem, hoje em dia... Hoje em dia tem muitos homens que fazem dança do ventre, viu? Tem? Tem.
Tem muitos homens, né? Que trabalham, né? Praticamente trabalha todo o corpo, principalmente o quadril, porque a gente trabalha, né? Não, o eu preciso ventre. trabalhar onde a pança. O problema é a pança, não? É. Aí você faz, trabalha a pança. Deise, Cristal, obrigado muito por ter vindo. Obrigada, Essa conversa Liz. foi bacana. Eu, pelo menos, eu gosto muito da história da mídia brasileira. Eu acho que é importante a gente valorizar e relembrar, né, Isso. essas coisas. Então, a gente só tem aí a agradecer a sua presença e quem sabe um dia você volta aí para contar uma nova... Contar mais coisas? Mais coisas. Vou lembrando. Porque a gente vai contando, vai separando a lembrando, história. vai lembrando. A do Arantes foi sensacional. Então é isso, Obrigada, gente. Então, Luiz, antes da obrigada. gente encerrar aqueles nossos recadinhos de sempre, se inscrevam no canal, dá o joinha, toque o sino pequenino, o sino do YouTube. Ouça a gente no Spotify, tá indo pro trabalho, vai ouvindo essa entrevista, vai ser bem legal, vai conhecendo aí mais o nosso trabalho, vai ouvindo histórias como essa do Chacrinha. Kiwai, TikTok, a gente anda vendo um pouquinho no Kiwai, TikTok, mas eu juro que semana que vem a gente recupera aí esses pequenos shorts. E os nossos shorts também, logo passou aí uns 2, 3 dias, nossa entrevistada vai ter aqueles pequenos vídeos para vocês também ouvirem aí algumas historinhas pequenas no seu YouTube. E até semana que vem, a gente se vê de novo. Um beijo do André, que tá aqui hoje abandonado. Meu também. Da Andréa também. E de novo, obrigado, Nilza, pelas coxinhas trazidas pela Andréa. Melhoras aí ao maridão. Beijos. Obrigada.